A graça e paz de Jesus a todos, amém? Vamos para a palavra, em nome de Jesus? A gente já vai ler alguns textos, tá? Antes eu queria fazer uma breve introdução aqui do tema que a gente vai falar hoje. Dizer que é muito bom estar aqui com os irmãos, viu? Bom ter vocês aqui, rever vocês. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? Eu sei que mesmo que é só o olhinho, né? Mas que bom que você está aqui, que você teve a coragem aí e a fé para estar aqui hoje, porque tem que ter fé, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre remover, sobre como nós podemos remover tudo que não é importante em nossas vidas. A intenção da ministração de hoje, irmãos, é trazer sobre nós um entendimento, um princípio da palavra de Deus. Que princípio, que entendimento é esse? De que tudo que impede, que limita você de chegar até Deus, tudo que impede você de se aproximar do Senhor, ele deve ser removido, porque a presença de Deus é a mais importante. Ou melhor, se nós não tivermos Deus, até as coisas boas desse mundo, elas serão de alguma forma vazias, sabe? Sabe quando você corre atrás das coisas e de repente você conquista e não era isso que você esperava? Aí você fala assim, nossa, mas eu pensei que eu ficaria tão feliz ao chegar nesse ponto, ao chegar nesse nível. E quando você chega e conquista, parece que não tem aquele gosto que você pensou que teria. Porque qualquer projeto sem Deus está fadado ao fracasso. Qualquer projeto sem Deus, ele está fadado a não me satisfazer. Por isso que quanto mais o homem tem, o homem sem Deus tem, menos ele está satisfeito. Mais ele deseja, mais ele quer, sem Deus, mais ele está insatisfeito. E por mais que ele tenha uma vida, uma trajetória de sucesso, de bênção, por mais que ele tenha sido um conquistador, uma pessoa especial, ainda assim, se Deus não for a prioridade para a vida dele ainda assim continua vazia. Então nós precisamos nos aperfeiçoar no ato, de remover tudo que não é importante, para que a luz de Deus, a glória de Deus possa resplandecer na sua vida. Então você precisa tirar o que tem atrapalhado você de se aproximar de Deus. Ou seja, você precisa arrumar um caminho para purificar a sua alma, para purificar o seu coração, para purificar o seu espírito, para que você não rompa com a sua comunhão com Deus. Eu conversei com uma pessoa que não é da nossa denominação, mas é da mesma fé que a gente, e essa pessoa falou que teve um efeito muito desastroso na igreja que ele faz parte. Muitas pessoas nesses últimos 3 meses se desviaram, se afastaram, mas muitas mesmo. E eles estão cortando um dobrado para poder buscar todo mundo, tentar ajudar essas pessoas que se afastaram. Então, a gente sabe muito bem que nós, como cristãos, às vezes temos admitido algumas impurezas em nosso caminho, ou algumas pedras de tropeço, ou temos permitido que algumas coisas se levantem e continuem lá diante de nós, nos limitando, nos segurando. Então, precisa haver um posicionamento nosso, para conseguir, com a força de Deus, com a ajuda de Deus, lógico, remover tudo o que não é importante, que impede o meu relacionamento com Deus. Ou seja, nós precisamos de vez em quando, em nossa alma, irmãos, fazer uma espécie de uma faxina. Sabe, você que é dona de casa, você marido que ajuda a esposa em casa, sabe bem do que eu estou falando. Tem vezes que você precisa ir lá naquele guarda-roupa e tirar tudo de dentro, ver o que presta e o que não presta, passar um pano, limpar bem e dobrar e colocar tudo de volta o que você utiliza. Às vezes você precisa ir em cima do guarda-roupa, e ou lugar obscuro em cima do guarda-roupa. A gente guarda tanta coisa em cima do guarda-roupa, não é verdade? Em cima do armário de cozinha que tem aquela crosta de gordura, que se você deixar alguma coisa ali, aquilo fica colado ali, não é verdade? Então você vai ter que fazer algo que a gente não gosta muito, que é um negócio chamado faxina. Tem alguém que gosta de faxinar a casa? Não? Ninguém? Ninguém gosta de faxinar? Ninguém? Não? Oh, misericórdia. Então, quando você faz forçado mesmo, né? E você já percebeu como é faxina? É assim, ó. Você fala assim, eu vou limpar esse fogão. Aí você limpa o fogão, mas você fala assim, outro dia eu deixei cair arroz atrás do fogão, ou então eu fiz uma fritura. Aí você pega e fala assim, vou limpar isso direito. E arrasta o fogão.
O sangue de Jesus tem poder, o que tem atrás dele. Né? Você vai perceber que quando você começa uma faxina, aquilo é além do trabalho que você imaginou, vai dar muito mais trabalho, porque quando você decide limpar uma coisa, na verdade, aparece o quê? A sujeira vai brotando, né? A sua mãe está aí? Tá. Ah, Maria ali. Já é Maria? Você que é especialista nisso, limpar até lustre, essas coisas, né? Então, ou seja, você naturalmente, quando você abre uma área da sua vida para Deus tratar, de vez em quando nossa alma precisa passar por essa faxina. De vez em quando você precisa deixar Deus tocar aonde você antes não deixava. Ou aonde você não estava aberto para deixar Deus tocar. Tem áreas da nossa vida que a gente fecha as 7 chaves, que Deus não toca. Porque a gente não deixa Ele tocar. Não é porque Ele não pode, é porque a gente não deixa. A gente não deixa Ele curar, não deixa Ele tratar, não deixa Ele tocar. Quando toca no assunto e a nossa fragilidade, a gente já muda logo de assunto. Porque a gente não quer deixar, mas aquilo vai criando teia, aquilo vai criando uma crosta, aquilo vai criando uma gordura, aquilo vai criando uma sujeira. E tem uma hora, meu filho, que não tem jeito. Você olha assim e fala, precisa limpar esse armário, precisa limpar essa geladeira, precisa limpar esse fogão. Mas não é aquela limpeza que você faz todo dia. Tá? Não é aquela limpeza, eu não sei se é esse o termo certo, sem ofender nenhum carioca, mas é aquela carioquinha, que você vai passar um pano na casa, nem tira o tapete do lugar. Passa em volta do tapete. Essa é a carioquinha, né? Passa só em volta e fala, tá limpinho, né? Levanta o tapete para ver, né? Então, ou seja, a gente às vezes dá esse tipo de manutenção para a alma. A gente vem, toma a Santa Ceia, a gente vem, vai, faz a célula, crê em Jesus, lê a Bíblia, ora, mas tem momentos que a gente precisa passar por um nível profundo de tratamento com Deus. Tem uma hora, meu irmão, que você tem que se derramar aos pés dele. Tem uma hora que você tem que deixar o título de lado, deixar o cargo de lado, deixar o tempo de igreja de lado. Tem uma hora que você tem que deixar quem você é de lado, para deixar Deus curar você, para você sair daqui curado, para você sair daqui transformado, para você sair daqui limpo. Qual é a sensação quando você senta na sua casa e tem cada cantinho dela limpo? Você fala, até o cheirinho da casa muda. Dá aquela sensação de bem-estar, porque a casa está limpa. A alma, irmãos, quando ela está limpa, quando ela está purificada, ela atrai a presença de Deus, ela atrai o Espírito Santo, ela atrai a glória de Deus, ela atrai aquilo que Deus tem para a sua vida. E você vive o melhor de Deus. Mas antes, irmão, eu acho que antes de Deus fazer qualquer coisa boa na sua vida, Ele vai te limpar. Antes dele te dar qualquer coisa, Ele vai te limpar. Eu quero me coloco junto, com aquele, não sei se você já ajudou algum morador de rua, uma pessoa que estava há muito tempo na rua, mas se você já fez isso, você sabe que não dá para dar comida, roupa para ele, sem antes limpar ele. Então você vai falar para ele, vai tomar um banho, pelo amor de Deus, cortar o cabelo, né? Aí depois da comida, depois da roupa, porque se você der comida e roupa, aquela situação ali não muda, porque fica insuportável ficar perto daquela pessoa. Irmãos, em alguns casos, por nós não tratarmos bem a nossa alma, fica insuportável para o Espírito Santo estar conosco. Fica insuportável para Deus se aproximar de nós. Então, antes de fazer qualquer outra coisa, de realizar qualquer outra promessa, Ele deseja que você passe pelo processo de purificação. Ele deseja lavar você, Ele deseja purificar você, Ele deseja santificar você, para aí depois fazer qualquer outra coisa na sua vida. Amém? Como que funciona esse processo de purificação? Como é que funciona esse processo de remover o que não é importante da minha vida? Bom, eu tenho 2 exemplos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. O do Antigo Testamento está em Números 31, verso 23. Por favor, abra sua Bíblia. Era um costume daquela época, esse processo aqui de purificação. 31, 23. Se puderem colocar aí na live para o pessoal também achar lá. 31, 23. Diz, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se espiará com água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Bom, interessante esse texto. Porque a forma que Deus estabeleceu para se purificar alguém, um utensílio, um objeto, era passar esse objeto pelo fogo. Era passar tudo que é resistente ao fogo para se purificar aquilo, como ferro, como as pedras preciosas, como ouro, como prata,
se passava pelo fogo. E depois de se passar pelo fogo, aquela impureza era bem diferenciada. E podia se arrancar aquela impureza que estava misturada com ouro. Qualquer substância que é resistente a fogo, irmão, quando você passa ela pelo fogo, ela fica pura. Porque tudo que não é parte daquela substância, o que naturalmente não faz parte daquela substância, é extirpado pelo fogo. Então, um dos processos que Deus pediu para que o povo fizesse era passar pelo fogo. Eu vi um vídeo de uma atriz, agora eu não vou lembrar o nome dela, que ela pegou um isqueiro, não sei se vocês já viram essa presepadinha assim, ó, um isqueiro, e na ponta do isqueiro ela prendeu aqueles clipes de papel, com uma fita isolante, e tudo que ela ia fazer na rua, apertar o botão do elevador, apertava com aquele clips com o isqueiro com a ponta de clips, ia digitar a senha na maquininha, digitava com a ponta do clips, e depois o que ela fazia? Entendeu? Tacava fogo, o fogo subia no clips e queimava eventualmente aí o vírus que estava nos botões, etc. Eu acho interessante que o fogo, ele sempre foi princípio de purificação. E quando Deus disse ao seu povo que passasse as coisas pelo fogo, ele disse que não admitiria, ou de alguma forma, Deus não queria que a impureza crescesse junto, estivesse junto com aquilo que é puro. Porque não pode haver essa mistura do puro com o impuro. Não pode haver essa mistura na minha vida nem na sua vida. Agora, o que não resistisse passar pelo fogo, então qual que era o procedimento? Diz aí no finalzinho do versículo 23. A água nele. O que a água não limpa, né, irmãos? A água nele. A água para poder limpar. Novo Testamento. Mateus 3, 11. Mateus 3, 11. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, ó. Olha a nova forma de se purificar. Mateus 3, 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, aqui nós vemos um procedimento um pouquinho diferente. Deus mudou, irmãos. Deus pode ter mudado o ritual das coisas, sim, mas os princípios Deus não mudou, viu? Você pode ter certeza, Deus não mudou os seus princípios. Ele pode ter mudado o rito, porque o rito se tornou uma tradição no meio do povo e virou um negócio meio estranho, costumeiro, religioso. Então Deus aboliu a religião, porque religião não tem nada a ver com Deus. Na verdade, a religião ela me afasta muito de Deus. E eles então estavam se valendo do ritual como purificação, né? E esquecendo aí do coração, esquecendo do que é mais importante. Então, Deus mudou a forma como ele pediu para o povo fazer, ou mudou o modo operante, mas o princípio de purificação continua sendo o mesmo. Agora o fogo não vem primeiro a água, vem primeiro o batismo nas águas. O batismo nas águas é um processo de purificação. E depois do batismo nas águas, aí João Batista está falando que virá um, que ele não é digno de carregar as sandálias, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o Espírito Santo, então, ele simboliza o agente de purificação da minha vida. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, eu sei muito bem o que é certo e o que é errado. Sei muito bem onde devo consertar e sei muito bem o que fazer para consertar. Você quer ver como você sabe? Quando você faz alguma coisa errada no seu dia e você deita a cabeça no seu travesseiro, você pode ter a certeza, o Espírito Santo vai falar com você. Quando você para da loucura do seu dia, o Espírito Santo vai falar, você não deveria ter falado isso, você não deveria ter feito isso, você não deveria ter pensado isso, você não deveria ter agido assim. E quem é forte e sensível ao Espírito Santo, vai lá no outro dia para tentar consertar a burrada que fez, se tiver conserto. Se não, vai se arrepender e no outro dia que Deus deu a ele, vai ter a oportunidade de fazer diferente. Mas o Espírito Santo é o fogo que quando passa sobre a sua vida, consome todas as obras que não vieram de Deus. Então o Espírito Santo queima dentro de nós, amém? Não é só a voz da consciência não, é o Espírito Santo falando com você. Então vamos prosseguir aqui, como retirar então, tudo que não é importante ou tudo que contamina
minha alma, minha vida. Para que tudo clareie aí para você, será necessário você tirar tudo que não é importante do caminho, sabe? Você desentulhar a alma. Você precisa diminuir drasticamente a quantidade de sentimentos desnecessários no seu coração. Você precisa diminuir isso. Você precisa diminuir esses sentimentos, às vezes de vingança, de ódio, de rancor, de traumas. Você sabia que tem gente que está adulto hoje, mas ele lembra de coisas que fizeram contra ele quando ele era criança? E guarda. E revive isso quase que diariamente. Parece que ele não recebeu Jesus, parece que ele não é uma nova criatura. E ele revive, ele replica as mesmas falhas do passado. Então você precisa diminuir o nível a quantidade de sentimentos que você guarda. Às vezes você guarda um sentimento de rejeição. Às vezes você guarda um trauma que você sofreu. Às vezes você guarda, sabe, um ódio, algo ruim que você recebeu bem há muito tempo atrás, né? Isso não tem te feito bem. Irmãos, a gente guarda cada coisa. Eu posso te falar uma coisa, que o que você está guardando no seu coração hoje, às vezes foi o que você viveu essa tarde, viveu essa manhã, e você guarda e você acha que isso é o presente, mas na verdade, hoje de manhã já é passado. Já está lá atrás. Eis que o Senhor tem feito coisas novas. Amém? Quando nasce um novo dia, então o Senhor espera que você não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E que você deixe lá atrás o que ficou lá atrás. Que você tenha a capacidade de diminuir drasticamente a quantidade de sentimentos que você tem desnecessários no seu coração. E que você retire os entulhos e lixos que você tem acumulado na sua alma. Eu não sei se você tem, quase toda casa tem, um lugar de bagunça. Um quartinho, um cantinho, uma varanda, um lugar lá que você não vai muito. Aí você fala assim, onde eu vou botar isso aqui? Você fala, joga lá naquele quartinho lá. Joga lá naquele lugar, joga ali no corredor. Não sei se você já viu, tem um programa, um reality chamado Acumuladores. O cara entra na casa, ele entra por cima das coisas, batendo a cabeça no teto. Tem cômodo que ele não entra há anos, porque ele foi jogando, ficou entulhando. Aquilo lá, com certeza, ele não precisa. Se precisa, estragou. Deteriorou. Mas tem coisa que a gente tem guardado na nossa alma que a gente não precisa. Está lá a gente guardando quem magoou, quem feriu, quem me fez mal. Não precisava viver assim. Não precisava guardar isso. Isso está te fazendo muito mal. Entulhando tua alma. Isso impede o seu relacionamento com Deus. Isso não é importante. Isso deveria ser jogado fora. Tem irmãos que estão guardando lixo na sua alma. Guardando entulho na sua alma. Guardando o que não presta na sua alma. Chega uma hora, a alma está sobrecarregada com tanto peso. Irmão, lixo a gente não guarda em casa. Lixo a gente põe para fora. Lixo a gente não guarda com a gente. Olha o lixo bonitinho. Não, lixo fede. Lixo apodrece o ambiente. Lixo faz mal, gera doenças e enfermidades. E é isso que esses sentimentos têm feito com a gente. A gente guarda desnecessariamente. Sabe, você precisa desapegar com relação a isso. Você precisa abandonar isso. Você precisa jogar isso fora. Tem algumas coisas que Deus permite ficar com você e tem outras que é expressamente proibido ficar. Porque é ruim, porque faz mal. Sabe, porque é lixo, é entulho, tem que colocar para fora. Porque vai acumulando a alma e daqui a pouco não tem mais lugar para andar. Daqui a pouco o Espírito Santo não tem mais a liberdade que tinha. Daqui a pouco o Espírito Santo não pode fazer o que ele queria fazer, porque não tem espaço para ele na nossa alma. De tanta coisa que a gente acumulou, de tanta coisa que a gente guardou, é tanta mágoa, é tanto ressentimento, é tanto erro, é tanto pecado que a gente acumulou, o Espírito Santo não tem mais liberdade para falar com a gente, nem para agir por nosso intermédio. Lembra que você é o templo do Espírito. E essa casa não pode estar cheia de entulho. Essa casa não pode estar cheia de sujeira. Essa casa não pode ter lixo. Nem pode ter pessoas que não deveriam estar lá. Sentimentos que não deveriam estar lá. Nós precisamos arrancar do nosso coração essas coisas. Para ser livre, para Deus nos usar. Agora o texto-chave é o último, tá? É Mateus 15.
por favor, Mateus 15, o verso 18 ao 20. Vamos lá? Mateus 15, 18 ao 20. Diz assim, ó: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Deixa eu explicar o contexto, tá? Os fariseus se levantaram contra Jesus, mais específico contra os seus discípulos. E dizer, olha, os seus discípulos não lavam as mãos e os pés, eles não se purificam antes de comer. E eles estavam pesando ali naquele ensinamento, porque isso é ensinamento dos nossos anciões, e eles não podem fazer isso. E Jesus, porque eles estão contaminando, estão contaminados, e vão contaminar a todos. E aí Jesus para, uma boa oportunidade para Jesus ensinar mais um dos seus princípios. Jesus para e fala, não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas o que sai do coração do homem é o que contamina. E Jesus foi bem enfático em dizer, tudo aquilo que nós devemos remover, porque contamina, faz mal. E ele tem uma lista aqui, Jesus deu uma lista. A primeira delas, na minha tradução, diz maldesígnios. Está no verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Tem Bíblia que diz assim. Tem Bíblia que diz maus desígnios. Ou seja, o que são os maus desígnios ou maus pensamentos? Ideias ruins. Irmão, a nossa mente ela vaga e ela viaja e ela vai longe. Olha, nós podemos até ter a cara de bonzinho, mas se vissem tudo o que a gente pensa, o sangue de Jesus tem poder. A nossa cara é de anjinho, mas a mente maquina mal. Eu vi esses dias uma reportagem de um cara que disse que matou um amigo de madrugada porque ele teve a ideia de matar. Estava parado de madrugada, de repente, teve a ideia de matar o amigo. E foi lá e matou o amigo. Ideias ruins, propósito ruim, vontade ruim, intenção má. Isso são os maus desígnios, ou os maus pensamentos. E Jesus falou que é daí que procede a contaminação. É assim que eu me contamino, com ideias ruins, com pensamentos ruins, com maus desígnios. Jesus foi mais enfático em dizer também sobre, tem tradução que fala mortes, né? Homicídio, isso. Aí tem também o adultério, né? Homicídio. Jesus foi bem claro com relação ao homicídio, né, queridos? Quando ele fala, por exemplo, que se você desejar o mal do seu irmão, já é um homicídio. Se você falar mal, já é um homicídio. Agora, o adultério é interessante, porque o adultério ele tem na nossa cultura ele tem um conceito, mas biblicamente ele tem um conceito mais elevado, ou melhor, um conceito mais abrangente. Por exemplo, para a gente adulterar, a gente pensa, adulterar é trair a esposa, trair o marido, né? A gente pensa que é só isso. Mas adulterar, por exemplo, quando você vai num posto de gasolina e põe uma gasolina adulterada, quer dizer que a gasolina tem solvente no meio. Quando é álcool, tem água no meio. Ou seja, aquilo envolve uma traição, uma desonestidade. Então não é só um casado que adultera. Viu? Não é só uma pessoa que contraiu a aliança do matrimônio com alguém que adultera. Se você for falso dentro da igreja, você adultera como filho de Deus. Você adultera como crente. Você adultera como cristão. Exatamente. Então, quando você fala, isso aqui é adulterado. O que é isso? Uma coisa que foi mexida, né? Que foi... Oi? Não, é original, adulterado. Alguém botaria combustível adulterado no seu carro? Não, né? Porque dá um prejuízo danado. Acaba com tudo. Aí Jesus continua. Prostituição é outro conceito que a gente tem muito errado. Porque a gente acha que prostituição só comete aquele que vai lá na esquina, lá em Dionópolis, e vende seu corpo. E vende, né? O homem ou a mulher vende o seu corpo em troca de sexo, etc. Porém, prostituição é toda relação sexual ilícita.
prostituição também é todo tipo de imoralidade sexual. Prostituição é masturbação, é imoralidade, pornografia. Isso é prostituição. Eu me torno um prostituto quando cometo essas coisas. Fornicação, que é o sexo antes do casamento, prostituição. E Jesus disse que é isso que contamina. Jesus está falando, lavar a mãozinha? Deixar de lavar a mãozinha para comer, meu filho? Isso aí é bobagem, perto do que vocês têm feito. É melhor comer um micróbio bem comido do que beber isso aqui. Eu estou resumindo, é a minha tradução, tá? Come um micróbio com a mão suja, mas não faz isso aqui. Porque é isso aqui que contamina. O micróbio não contamina, não. Deus já criou o nosso corpo com anticorpos. Sabe como eu não sei, me corrija se eu estiver errado aí, o pessoal da saúde, mas sabe como é que alguém é diagnosticado com coronavírus para ver se ele vê se detecta o anticorpo do coronavírus? Quer dizer que o seu corpo já está lutando contra ele. Então, se tem um anticorpo, é porque você tem o vírus. Agora, veja, porque Deus fez assim, o nosso corpo é uma máquina perfeita, não é verdade? Às vezes dá uns colapsos doidos aí, mas é porque tu não cuidou direito. Mas, é uma máquina perfeita. Então, Jesus falou, pode botar o micróbio para dentro que tenha, né? O barro, a sujeira, o pó, fica tranquilo. Tu come muito mais pó do que comida, de vez em quando. Entendeu? Café de cabelo que escapa, poeira que vai embora, e por aí vai. Aí Jesus continua com o que contamina e o que deve ser tirado da minha vida. Falsos testemunhos. Deixa eu ver nessa tradução como é que está. Falsos testemunhos. Eu já falei do furto? Eu pulei, né? O furto. O que é o furto? O furto é o roubo praticado sem violência. É retirar algo que pertence por direito a alguém e se apropriar, né? Se apropriar de algo que pertence por direito a alguém. Aí você fala, mas isso eu não cometo. Não, é que toda vez que você pega ou que você tira de alguém alguma coisa que não é sua por direito, fica com ela, se apropria dela, isso é furto, isso contamina. Falso testemunho são as mentiras que a gente conta, calúnias que a gente faz, fofoca que a gente se envolve. Irmãos, quando chega o telefoninho sem fio, é maldito, é terrível. Esses dias eu tive que falar para uma pessoa que eu não estava internado, coisa nenhuma com coronavírus, porque ela falou que eu estava internado com coronavírus, mas eu nem passei perto do hospital. Eu tive que falar para ela, não, eu não tive, não sei não. Mas sabe, é um telefone sem fio louco, né, que vai embora. E quando você chega lá na ponta, chega um negócio tão absurdo, tão absurdo. Todo falso testemunho contamina. Agora o último e para mim o mais grave são as blasfêmias, né? Porque a blasfêmia é a difamação do nome de Deus. É a palavra que insulta a Deus. Para mim, irmãos, esse é um pecado tão grave, né? E que contamina. Eu falar contra o Senhor contamina e contamina muito. Não sei se você reparou nesses pecados que contaminam, mas se você for ver, por exemplo, um está no campo da mente, que é os pensamentos, os maus desígnios. Tem 3, né? Tem 2 que é prostituição e furtos, que está, adultério e prostituição, que está com o meu corpo, que é pecado contra o meu corpo. Aí tem os pecados contra o próximo, que é a morte, que é o furto, que é o falso testemunho. E tem o contra Deus. Veja que o Senhor Jesus foi na raiz mesmo, foi lá no mais profundo, foi lá na origem, foi lá onde as pessoas mais pecavam. Haja vista que o fariseu queria apedrejar a mulher adúltera, mas ele já tinha deitado com ela. Ele já tinha se deitado com ela. Ou seja, ele merecia o mesmo fim que ela. Mas ele fazia vista grossa para o seu pecado, enquanto o do outro é gravíssimo, mas o dele é suave, ou quase inexistente. Irmãos, quando você observa que você precisa remover muita coisa da sua vida que te faz mal. E Jesus não está ensinando descrente. Jesus não está falando de adultério para ímpio. Porque o ímpio já está em sua impiedade e não liga para nenhuma dessas coisas. Para ele isso é normal. Mas Deus está falando com o seu povo. Ou Jesus está explicando para aqueles que já conheciam a palavra. Bom, como pode alguém que já conhece a palavra cometer isso aqui? Pois é.
via, os fariseus eles eram assim, eles davam o dízimo das coisas da hortelã, davam o dízimo das coisas pequenas, para cumprir a lei, mas esqueciam das coisas mais importantes, que era a sua santidade com Deus, a sua vida com Deus, a presença de Deus sobre a vida deles. É assim que acontece com o religioso, ele minimiza o que é grave, né? É muito grave, mas ele minimiza, e ele maximiza os ritos, maximiza o fato dele estar na igreja há tantos anos, maximiza o fato dele, eu tenho o título, isso, e isso não vale nada diante de Deus, nada disso que está fora pode te contaminar. O que contamina é o que sai aí do coração. Por isso nós precisamos deixar o Senhor tocar em algumas áreas da nossa vida, nessa noite, irmãos, para permitir que nós sejamos curados. Porque nós não podemos condenar o mundo, ou não podemos apontar o dedo para o mundo, não temos nem moral para pregar para o mundo, se temos alguma dessas coisas na nossa vida. Não há moral nenhuma em nós, ou não há força nenhuma em nossa pregação, se nós estamos nos mesmos pecados que eles, ou talvez até piores. Então nós vamos precisar remover por completo, ou deixar Deus tirar o que não presta das nossas vidas. Deixar Ele tocar aonde você, de costume, não permitia que Ele tocasse. Porque a gente ouvir falar sobre pecado hoje, é quase que uma ofensa. A gente podia estar falando sobre prosperidade, podia estar falando sobre cura, sobre libertação, tanto assunto que tem a palavra de Deus, mas quando toca em pecado, a pessoa fala, acho que hoje eu deveria ter ficado em casa. Acho que hoje eu não deveria ter ouvido isso não. Porque não é coisa que a gente gosta, mas graças a Deus, que Deus não lida com a gente só com as coisas que a gente gosta. É do jeito que Ele quer, da forma que Ele deseja. E aonde Ele quiser tocar, eis aqui a nossa vida aberta para o Senhor tocar. E consertar. Né, irmãos? O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Se Jesus está voltando, como nós temos pregado há tanto tempo, então é tempo da igreja se preparar, né? Eu vejo uns crentes morrendo de medo, porque o anticristo, o mundo está sendo preparado para o anticristo. Querido, mas o Espírito Santo também está preparando a igreja dele para subir com Jesus. Então fica lá cheio de medo do anticristo, mas está aqui o Espírito Santo tentando falar com você. Meu filho, eu quero te salvar. Não passa a vida inteira na igreja sem vergonha não. Muda de vida, porque eu quero te salvar, para você não perder sua vida. O Espírito Santo está avisando para a gente mudar. Talvez o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para ele te avisar, olha, nada mudou, viu? O céu não está em quarentena, as coisas de Deus não pararam de acontecer, Deus continua fazendo uma coisa nova todo dia. E se o mundo está sendo preparado para a ação do diabo, a igreja está sendo preparada para a volta de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso. E quem vai preparar a igreja para a volta de Jesus? É o Espírito Santo em nós, que vai fazer você cair em si. Parar de olhar para os outros e olhar para o seu próprio coração, porque aí é o que está aqui que contamina, irmão. Não fique com dificuldade para entender isso, não. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, mas você vai lá, e eu estava querendo ganhar aquela família, e era um pagodão louco, e aí eu falei assim, eu vou, porque eu quero ganhar, eu quero fazer uma célula na casa deles, eu vou nesse negócio aí, me convidaram, eu vou. Mas, você vai lá, que eu estava lá, eu no meio do pagodão, não dancei, mas só teve uma hora que eu bati o pezinho assim só. Pagodão ao vivo, né? Você bate o pezinho, mas eu segurei firme. Aí chegou uma hora que eu falei assim, vamos orar. Aí eu falei assim, vamos orar pelo aniversariante. Pronto, já orei, já dei uma palavra, já falei moral da história. Na outra semana, célula nessa casa até hoje. Almas ganham para Jesus. Porque não é o que está fora. O pagodão não contamina, irmão. Quando o que você tem aqui dentro é mais forte. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode andar para os lugares mais escusos, mais sujos. Se você tem Deus, pisou o teu pé lá, Deus te deu por herança, você vai ser evidência lá e Deus vai te usar lá. Você crê nisso? Mas está aí, porque não é o que está fora. Olha, hoje eu estou sujo, porque ouvi uma música, o meu vizinho botou uma música tão suja, sujou minha mente. Isso não tem poder de te contaminar. O que está fora não contamina não. O que contamina é o teu pecadão escondido aí. Ele contamina. É o pecadão que a gente teme em tomar Santa Ceia por cima dele, em viver com ele, insistindo com ele, e nunca confessa, e nunca abandona. É isso aí que contamina.
Porque se o mundo tivesse o poder de contaminar o crente, não existiria mais crentes nesse mundo. A palavra tinha ficado lá atrás, não teria perpetuado, chegado até nós. Porque o mundo sempre é mundo e sempre vai ser sujo. E jaz do maligno. No mundo é assim, vai ter aflição, é luta todo dia. Porém, o Espírito Santo em mim gera paz no meu interior. O mundo é sujo, o que passa na TV é sujo, lá no trabalho as coisas são sujas. Mas aqui tem que estar limpo. E passar por constantes faxinas e limpezas da minha alma. E eu preciso estar disposto a abrir qualquer área da minha vida para Jesus trabalhar. E as mais dolorosas, hein? Talvez Deus está tocando aí no olho, né? Da ferida ali, no que mais dói. Mas é assim que Ele faz. E glória a Deus por isso. E Ele faz isso para o meu bem, para o teu bem, para te salvar. Para você não perecer. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para você orar juntamente comigo. Não sei se a missionária está bem para fazer a oração, tá? Pega um pouquinho de álcool. Isso. Espera que ele vai pegar um pouquinho de álcool ali para a gente passar. E eu queria que essa oração, queridos, eu queria que ela fosse sincera. Tá? Eu sei que é difícil a gente orar por essa área, porque a gente fica com medo do outro ouvindo a sua oração, mas fique em paz. Fique em paz. O importante